Hello students! Olá alunos! Welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos estudar sobre preposições de lugar e de tempo. Acompanhem comigo na tela, nós vamos falar agora, vamos começar a falar sobre as preposições in, on e at, que são as preposições utilizadas para fazer referência principalmente a tempo e lugar. Mas agora eu pergunto para você aí de casa, o que são preposições? Vocês saberiam me dizer? Vamos observar aqui qual seria o resultado, o que seriam essas preposições, tudo bem? Um dos temas que mais suscita, mais causa dúvidas em quem estuda inglês são as preposições, prepositions. Assim como acontece na língua portuguesa, as preposições em inglês também são utilizadas para ligar elementos da frase. Então, nesse caso, nós temos elementos de ligação, são exatamente o papel das preposições, tudo bem? Vamos começar pela preposição in. In é uma preposição utilizada para indicar tempo e lugar. Seu significado depende do contexto ao qual se aplica, podendo ser, por exemplo, dentro de, em, de, no e na. Indicação de tempo. No que diz respeito ao tempo, podemos dizer que a preposição in é utilizada para indicar períodos de tempos mais longos e menos definidos, como, por exemplo, uma parte do dia, do mês, um ano, etc. Observando agora os exemplos, pessoal, vocês vão ver que nós temos aqui partes do dia, algumas exceções e como utilizar em relação ao ano as preposições, tudo bem? Em relação às partes do dia, nós temos in the afternoon, de tarde ou à tarde. Nós temos o primeiro exemplo, I study English in the afternoon. Eu estudo inglês de tarde ou pela tarde, enfim. A exceção é quando a parte do dia for noite, utiliza-se o at e não o in. Nesse caso, the show will be at night. O show será à noite. E em relação ao ano, nós temos in 1999, em 1999. Nesse caso, nós temos um exemplo, she was born in 1999. Ela nasceu em 1999. Pessoal, lembrando a vocês que talvez essas preposições não façam tanto sentido quando elas passarem para a tradução em língua portuguesa, porque muitas vezes elas vão parecer a mesma coisa. Porém, na língua inglesa nós temos essas diferenças que vão sim fazer um efeito, vão causar um efeito maior quando eles forem, no caso, você for estudar, for até mesmo pronunciar as palavras em inglês, tudo bem? Vamos agora para a próxima preposição. Continuando, nós temos aqui meses do ano, pessoal. Temos aqui os meses do ano, nós temos o in June, em junho. His birthday is in June. O aniversário dele é em junho. E nós temos também as estações do ano. In the winter, no inverno. Por exemplo, we love to travel in the winter. Nós adoramos viajar no inverno. Quando nós falamos em relação à indicação de lugar, nós devemos utilizar a preposição in quando falarmos de locais maiores, como cidades, países, estados, parte de uma casa, etc. Observe os exemplos. Na cidade, nós temos in Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Por exemplo, they live in Rio de Janeiro. Eles moram no Rio de Janeiro. Quando formos falar em relação ao país, nós temos in Brazil, no Brasil. He has a company in Brazil. Ele tem uma empresa no Brasil. E falando em parte de casa, nós temos in the living room, na sala. Como, por exemplo, we prefer to watch TV in the living room.
Nós preferimos assistir TV na sala. Agora sim, vamos para a próxima preposição, que é o on, pessoal. On é uma preposição utilizada para fazer referência principalmente a datas e dias específicos e a superfícies de locais. Assim como acontece com in, ela pode ser traduzida de diversas maneiras, consoante de acordo com o contexto da frase onde é aplicada. Seus significados podem variar, por exemplo, entre sobre, em cima de, acima de, em, no e na. São muitas traduções, pessoal, porém, vamos continuar aqui em relação à indicação de tempo. Vejam alguns exemplos do uso da preposição on para fazer referência a datas e dias específicos. Data específica, on October 6th, no dia 6 de outubro. My friend's birthday is on October 6th. O aniversário do meu amigo é no dia 6 de outubro. E em dia específico nós temos on Mondays, às segundas-feiras. The girls play soccer on Mondays. As meninas jogam futebol às segundas-feiras. Observem aqui que nós temos aqui esse on para falar sobre datas, então fica até mais fácil para você memorizar em relação a essa preposição, certo? Agora, continuando, nós temos aqui indicação de lugar. Como que nós vamos utilizar o on nesse caso? Observe o uso da preposição on para fazer referência a superfícies de locais. Por exemplo, the fruits are on the table. As frutas estão em cima da mesa. The book is on the shelf. O livro está na prateleira. Observação. Também usamos a preposição on com alguns meios eletrônicos, por exemplo, on the phone, ao telefone, on the internet, na internet, e com alguns meios de transporte públicos, por exemplo, on the bus, no ônibus, on the plane, no avião, e on the subway, no metrô. No caso aí, nas cidades que possuem metrô, no caso aqui, no Acre, nós ainda não temos. Agora, a próxima preposição, at. Nós temos o at, que é uma preposição usada em expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Dependendo do contexto em que se insere, ela pode significar a ou as, em, na e no. Em relação à indicação de tempo, veja abaixo o uso da preposição at indicando horários. Por exemplo, the meeting will begin at 10 a.m. A reunião começará às 10 horas da manhã. Observem que esse horário aqui é em ponto, tudo bem? 10 horas em ponto. Então, nós vamos utilizar o at. Our flight arrived at 9 o'clock. Nosso voo chegou às 9 horas. Nesse caso aqui, pessoal, o o'clock significa em ponto em inglês. Então, exatamente naquela hora exata, foi, nesse caso aqui no exemplo, que o voo chegou. At é uma preposição usada em expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Dependendo do contexto, ela pode significar as, em, na e no. E em relação à indicação de lugar, nós temos My brother is at home. Meu irmão está em casa. E o segundo exemplo, We had lunch at school yesterday. Nós almoçamos na escola ontem. Então, pessoal, acabamos de observar as três preposições in, on e at. E agora nós vamos fazer os exercícios, vamos praticar, let's practice, a respeito do que acabamos de ver em relação às preposições, tudo bem? Vamos lá para as nossas atividades. Let's practice. Aqui nós temos circle the preposition to complete the sentence.
Circule a preposição para completar a frase. Nós temos aqui Farmers pick cherries, summer. Fazendeiros colhem as cerejas, verão. Então, pessoal, nós temos aqui letras A, B e C com in, on e at. Então, apenas uma dessas preposições vai se encaixar na frase para poder fazer sentido, tudo bem? Lembrando que aqui na nossa frase nós temos o verão, ou seja, o summer. Nesse caso, seria uma estação do ano. Vocês lembram que durante a aula eu comentei sobre a questão do uso de lugares específicos, de estações do ano, de dias da semana. Então, nós temos uma preposição, no caso aqui, para cada um desse tipo de exemplo. Então, nesse caso, você está consciente de que nós temos o summer, que é uma estação do ano e que nós vamos poder utilizar apenas uma preposição com essa frase. Tudo bem? Vamos agora ver a letra B, no caso aqui o segundo exemplo. Nós temos Mother's Day, I'm going to give my mother a great gift. Dia das Mães, eu vou dar à minha mãe um grande presente. Então, nesse caso, nós temos aí Mother's Day, que no caso seria uma data específica, mas precisamente uma data comemorativa, certo? Que é o caso aqui do Dia das Mães. Então, novamente, nós temos as preposições in, on e at, e apenas uma delas se encaixa na resposta. No terceiro exemplo, nós temos My father sometimes comes home late night. Meu pai às vezes chega em casa tarde, noite. Então, nós temos aqui um horário, certo? Observem aqui que nós temos a palavra night, noite. Então, qual seria a preposição in, on ou at que se encaixaria perfeitamente na frase para fazer sentido? Você em casa já pensou quais são essas preposições? Vamos agora ver quais são as respostas da nossa atividade de hoje, pessoal. Temos aqui, na primeira frase, temos Farmers pick cherries in summer. Fazendeiros colhem cerejas no verão. Como eu falei para vocês, nós temos aqui uma estação do ano, que é o verão, e nesse caso a preposição in, ela é específica para essa estação do ano, então nós vamos utilizar o in, tudo bem? No segundo exemplo, nós temos On Mother's Day, I'm going to give my mother a great gift. No Dia das Mães, eu vou dar à minha mãe um grande presente. Então, nesse caso, o on, ele vai ser utilizado, essa preposição vai ser utilizada quando eu me referir a uma data. Nesse caso aqui é uma data bem específica, no caso, o Dia das Mães, certo? Então, Mother's Day, no Dia das Mães, eu vou utilizar o on, que é a preposição, nesse caso, na letra B, tudo bem? E no terceiro exemplo, nós temos My father sometimes comes home late at night. Meu pai às vezes chega em casa tarde à noite. Então, a preposição que eu vou utilizar com noite é o at. Nesse caso, em português, à noite, né? Com acento, aqui nós temos à noite. Então, vocês observaram também, pessoal, que essa questão da noite, ela era uma exceção, até porque nós temos as outras preposições que acompanham in the morning, de manhã, in the afternoon, à tarde, porém com a noite nós vamos utilizar o at. É uma regra, é uma exceção e eu trouxe ela para a nossa atividade exatamente para vocês observarem como essa exceção funciona. Tudo bem? Então, vamos finalizar a nossa aula com uma breve revisão. Let's review. Nós temos aqui
A aula de hoje foi sobre preposições de lugar e de tempo e os seus usos, e fizemos atividades de fixação do conteúdo. Pessoal, para que vocês possam também pensar, refletir em casa a respeito da língua inglesa, vocês também podem procurar vários exercícios, vocês podem estar observando textos que também têm algo relacionado com as preposições, para que vocês possam aprender de uma forma até mais clara. Por quê? As preposições, elas não são tão fáceis de aprender, digamos que apenas com uma aula você vai aprender. Não, ela leva um tempo e principalmente por conta dos exercícios é que vocês vão conseguir internalizar melhor, compreender melhor em relação a essas preposições que são uma particularidade da língua inglesa e que também tem nas demais línguas, tudo bem? Então, para que vocês possam entender melhor, para que vocês possam compreender, você deve estar exercitando com a sua leitura, com vários tipos de atividades, e dessa forma você vai aprender melhor, tudo bem? Então, pessoal, nós estamos finalizando a nossa aula. Para mais informações, vocês podem acessar as nossas referências. E é isso, a nossa aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem as nossas referências. Vejo vocês na próxima aula. Bye bye, see you next class.